Há 9 meses, a produção industrial está em queda. Nesse período, a redução acumulada já chega a 3,4% de janeiro a maio deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, a partir da sua experiência de empresário, tem uma proposta para reduzir o ímpeto dessa queda e estimular a retomada do crescimento industrial. O adiamento por 90 dias do recolhimento dos tributos federais, entre eles o PIS/COFINS. O deputado está aqui com a gente, explica melhor essa proposta. Nosso programa tem retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Queria começar pelo começo. A gente está falando de desaceleração industrial, etc., mas isso tem a ver com um conjunto maior da economia brasileira que hoje já apresenta sintomas muito sérios de uma queda brutal no PIB. Sim. Falava-se de uma expectativa de 5,5%, a gente está com 2% e há analistas achando que pode ser até mais baixa. Bem, atribui-se a essa situação da queda da produção industrial a crise. Primeiro a crise americana de 2008 e agora Reflexos o culpado... daquela bolha lá imobiliária. E agora, então, o culpado é a crise europeia. Mas nós temos que relembrar um pouco o passado recente, de 2 a 3 anos, que os nossos governantes, eles, aspas, brincaram um pouco demais com alguns fatores econômicos. Nós não cuidamos adequadamente do câmbio, chegamos a ter câmbio dólar de 1,57, destruímos alguns mercados importantes onde nós exportávamos, tá? Estimulamos a importação de muita coisa e a gente prejudicou a indústria nacional. Nós não damos importância a uma carga tributária exagerada que prejudicou a nossa competitividade também no exterior e, por que não, no mercado interno. E não tratamos também de uma queda mais acentuada dos juros. E eu fui crítico disso em 2008, quando nós tínhamos um ambiente muito parecido com esse, que a gente poderia ter reduzido em 2 pontos ou 3 pontos a taxa básica de juros numa pancada, porque a gente tinha uma inflação relativamente domada, depois ela voltou, mas nós poderíamos voltar à taxa Selic, crescer ela, porque é um instrumento importante de política monetária, tá? Mas ela sairia de um patamar mais baixo. Então, não fizemos esta lição de casa. No meio do caminho, a gente várias vezes acudiu aqui, apagou um incêndio lá, mas nunca tomamos... Eram todas ações pontuais, né? Eram ações pontuais quando um setor foi reclamar com o governo, o setor têxtil, calçadista, moveleiro, foi reclamar com razão, então acudiu-se aquele setor, mas esqueceu de outros. Por exemplo, o setor de proteína animal não foi incluso na desoneração e nesses programas de incentivo que o governo deu, e também outros. Então eu defendo hoje que o corpo da economia, quem gerencia a economia, autoridade fazendária, Banco Central, tomem medidas impactantes e pontuais para que a gente consiga amenizar toda essa situação e conseguir segurar essa queda do PIB, que era para ser de 5%, deu 2,7% no ano passado, a menor de todos os países emergentes do BRIC, os outros cresceram. Pô, lá também teve crise. Por que aqui só 2,7%? Há alguma coisa errada, não é só a crise global culpada disso. E agora já se fala de que não vamos conseguir atingir nem sequer os 2,7% do ano passado, fala-se até em menos de 2%. Precisamos reagir a isso. Eu estou propondo, por exemplo, e a FIEP já discutiu isso também internamente, a CNI, as confederações da indústria no país todo, que nós temos que fazer alguma coisa pela classe empresarial. E uma delas seria a postergação de todos os recolhimentos dos impostos. Esta é uma delas. Eu defendo também, em vez de acudir aqui, lá e acolá, que a gente consiga fazer uma desoneração, uma redução um pouco menor, uniforme em todos os setores, porque hoje toda a economia, desde serviço, indústria, comércio, está sendo afetada. Então, vamos reduzir, quem sabe, 5 pontinhos
no recolhimento dos encargos sociais, na folha de pagamento. Vamos reduzir um pouco o PIS e COFINS, que é hoje o que mais arrecada imposto. Tá? Agora, deputado, daria uma boa agitada na economia. Agora, por que 3 meses? Porque o seguinte, isso Você acha criaria... que com 3 meses daria? Não, porque o seguinte, isso criaria um capital de giro que a gente estima aí de 60, 70 a 80 bilhões de reais que ficaria na mão da atividade econômica para financiar com mais capacidade toda a movimentação da economia. Então, posterga esse volume para criar capital de giro. É preciso fazer alguma coisa pelas empresas. Elas estão com balanços ruins. Então, eu às vezes fico preocupado e percebo que a nossa autoridade não está indo lá na base para saber o que acontece de fato com as empresas. As empresas estão com balanços ruins, estão sem certidão negativa, os bancos estão tendo que provisionar, por ordem do Banco Central, pelas regras existentes, os passivos existentes, e isso está, inclusive, deixando problema para uma série de bancos. Nós devemos ter hoje, não vou nominar aqui, mas a gente sabe, o mercado comenta, de pelo menos uma dúzia de bancos médios hoje que está, inclusive, sem operar, porque teve que provisar. Hoje eu vi nos jornais uma lista de pelo menos uns 12 pequenos bancos que estão com déficits brutais. Exatamente, estão precisando adequar os seus balanços, porque, só para a gente explicar isso para quem nos assiste, uma operação parcelada, digamos 12, 15 ou 30 vezes, quando o devedor atrasa a quinta parcela, o empréstimo todo tem que ser provisionado e jogado em prejuízo. Isto prejudica os balanços das empresas. É a regra da Basileia, são prevenções que o Banco Central tem para que a gente tenha um mercado financeiro saudável. Mas é preciso criar alguma coisa para ajudar esses bancos que estão com problemas, porque eles não mais emprestam ao setor produtivo, e esse dinheiro faz falta no comércio e na indústria, e precisam acudir às empresas que estão todas mal das pernas. E a postergação dos impostos seria uma atitude que ajudaria essas empresas. Deputado Alfredo Kaifer, ainda outro dia, agora a gente fez uma entrevista como essa aqui, em que se tratava da crise do setor da suinocultura, que está vendendo o quilo de carne por 1,6 e está gastando 2,6, 2,7 uma coisa assim, para produzir o mesmo quilo de carne. Quer dizer, agora estão saindo algumas medidas, o governo já anuncia aí um incentivo, etc. Mas, de novo, as ajudas são pontuais. Sim, isso não pode acontecer. É preciso, é lógico que há setores, quando estão numa situação terrível, elas têm que ser acudidas com um pouco de diferencial. Mas resolve-se o problema se a gente for amplo, genérico, e a gente conseguir reduzir um pouco os impostos para todas as empresas, conseguir estimular o crédito, por exemplo. Nós precisamos criar uma espécie de um PROER, por exemplo. Falar de redução de impostos para esse governo que tanto preza a captação e até a elevação dos impostos, eu sei que é muito difícil. Mas, veja bem, a situação da economia hoje está tão crítica que o governo precisa fazer um esforço adicional, reduzir os seus gastos. Ele também tem, eu vi, por exemplo, alguns setores defendendo a postergação também dos impostos estaduais. Mas há uma grande diferença entre a fazenda estadual e a fazenda nacional. Os estados, quando estão apertados de caixa, não têm a condição que tem o governo federal de emitir um título público, colocar no mercado e fazer caixa. Então, essa situação muito mais afeta aos tributos federais do que aos próprios tributos estaduais, que também tem lá, os estados têm muitos problemas para resolver. Para encerrar, como convencer a área econômica de uma providência tão radical quanto a que o senhor sugere? Eu penso que o ministro Mantega, presidente do Banco Central, que também tem que se envolver nessa situação, ele é um órgão regulador, mas qualquer atividade dele dá muito impacto. Eu tenho certeza que, se eles olharem com muita atenção esses problemas todos, terão a sensibilidade de
tomarem medidas, e algumas dessas que eu sugiro, para que a gente possa amenizar, são atitudes, ações anticíclicas, para a gente passar esse vendaval mais forte, pelo menos este ano, e voltar ao crescimento em 2013. Deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você. Eu sou Paulo José Cunha, agradeço a sua audiência. Um abraço e até a próxima.